Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite, me chamo Emerson Santos, sou técnico agrônomo, graduado em engenharia ambiental e tenho ampla especialização e prática no preenchimento, elaboração, execução e aplicação da legislação 12.651, que institui o Cadastro Ambiental Rural obrigatório para toda a propriedade rural e alguns pré-requisitos em áreas urbanas. O meu objetivo aqui inicial é ensinar como nós iremos dar o passo inicial para elaborar e executar o cadastro ambiental rural de uma determinada propriedade ou localidade ou área, como você entender. Primeiro passo, nós iremos digitar esse link aí, www.k.gov.br. Não precisa ter necessariamente esse jogo da velha aí. Nós teremos aqui esta página inicial do SICA. Nós iremos baixar o módulo de cadastro. Nós iremos clicar na opção baixar. A gente vai escolher o estado a qual queremos trabalhar e a gente vai clicar na opção baixar. Como eu já tenho baixado aqui no meu computador, não será necessário. Uma vez baixado e instalado, o que demora um pouquinho, com paciência a gente chega lá, a gente vai ter esse módulo de cadastro. Eu clico duas vezes no módulo de cadastro, a gente já vai ter aqui essa aba aqui. E o que a gente vai fazer? De início, quando a gente baixa o módulo de cadastro, nós temos que baixar a imagem do município. Você pode preferir baixar toda vez que você precisar trabalhar em uma determinada área, um determinado município dentro do estado. Você baixa, faz essa opção. No caso, eu quero baixar aqui, por exemplo, a cidade de Manaus. Eu vou clicar na opção baixar, aí vai carregar aqui, tá vendo? Carregando. Como eu já tenho a cidade de Manaus aqui carregado, já está disponível, ela vem aqui para baixo. Então, uma vez carregado, nós teremos aqui já a imagem disponível no sistema. Uma vez baixado a imagem, nós iremos agora para a opção cadastrar. Na opção cadastrar, aqui já aparece alguns K que já foram feitos. A gente clica aqui nessa opção cadastrar novo imóvel. A gente vai ter aqui essa opção imóvel rural de povos e comunidades tradicionais, imóvel rural de assentamentos da reforma agrária. Nós iremos trabalhar com a opção de imóvel rural. A gente clica no imóvel rural, ele vai me redirecionar para essa página, onde nós teremos aqui o cadastrante, o imóvel, o domínio, a documentação, o georreferenciamento e as informações para finalizar o K. O passo inicial aqui é nós colocarmos o CPF da pessoa cadastrante, que não pode ser necessariamente o cadastrante, pode ser também o mesmo que está sendo cadastrado, pode ser o mesmo que está cadastrando, ou pode ser a pessoa que está cadastrando algum representante legal. Isso não tem muita significância, depende de quem está cadastrando. A pessoa está cadastrando e não quer que apareça, então tudo bem, coloca o nome da pessoa que está sendo cadastrado, data de nascimento, o nome do cadastrante ou do cadastrado, e o nome da mãe. Aqui embaixo nós temos a opção de dados de representante. A figura do representante no âmbito do cadastro ambiental rural é a pessoa física que estará habilitada pelo proprietário possuidor a representá-lo em todas as etapas do K deste imóvel. Aqui nós temos não possui representante legal, não possui representante, ele é o cadastro, possui representante, ele é o cadastrante, possui representante, mas ele não é o cadastrante. Geralmente aqui as opções, eu sempre costumo colocar a opção não possui representante, ou também possui representante, ele é o cadastrante. No caso, se você estiver cadastrando, possui representante, mas ele não é o cadastrante. Possui representante, mas ele não é cadastrante, aí tu tem que colocar o CPF do cadastrante. Então, vamos deixar nessa opção. Aqui tem uma observação: você deverá iniciar e finalizar o cadastro de um imóvel utilizando sempre o mesmo computador.
lembre-se dessa informação. Uma vez colocado o CPF aqui, data de nascimento, nome da mãe, nós iremos para a próxima página. Olha, tá vendo? Se não for preenchido, ele dá o aviso, mas como você vai preencher, isso aqui não vai aparecer. E toda vez que aparecer isso aqui é porque está faltando alguma informação, alguma coisa deu errado. Aqui é a opção dados do imóvel, eu coloco aqui o nome fantasia do imóvel, sítio fulano de tal, sítio fazenda doce, sítio não sei o que. Nós iremos colocar aqui o estado, o município, o CEP não é obrigatório, por exemplo aqui, essa setinha aqui, essas informações são obrigatórias, se não tiver não tem importância, mas se você quiser colocar fica a critério de cada um. Aqui é descrição de acesso do imóvel. O que ele diz aqui? Informações descrevendo como chegar ao imóvel rural. Exemplo, estrada intermunicipal que liga município, cidade, a cidade, quilômetro, porteira ampla, meu sítio. Ok, aqui vamos dar um exemplo. Aí, tipo, aonde está localizado o imóvel. Aí, vamos colocar BR-174, quilômetro 13, ramal do Pau Brasil, quilômetro 6. Ok, essa é a localização do imóvel, certo? Aqui nós temos a opção zona de localização, a zona rural ou urbana. Isso aqui é importante para fazer o cadastro ambiental rural. Isso era para eu ter falado no começo do vídeo e não falei, mas eu quero relembrar para vocês que vocês precisam estar por dentro do novo Código Florestal e tem que pegar esse Código Florestal e trabalhar muito em cima dele, porque o Cadastro Ambiental Rural ele foi intitulado a partir desta legislação. Então é importante que você saiba o que é área consolidada, o que é reserva legal, o que é APP, o que é remanescente vegetação nativa e de que maneira essa legislação é aplicada na propriedade utilizando o módulo de cadastro, porque o CAI ele vai ser utilizado para várias atividades que foram desenvolvidas dentro da propriedade. Então é importante que você saiba um pouco e até aprimore a legislação ambiental. E aqui a gente vai saber o porquê urbano ou rural. Então, se a pessoa tem uma propriedade urbana, mas a finalidade desta propriedade é a atividade rural, que se caracteriza uma propriedade rural, então ela é passivo de ser feito o K, e sendo que a área dela está numa urbana, mas a finalidade é uma propriedade rural, então a gente vai colocar urbana. Então significa que essa área está em uma área urbana, ela precisa do K, porque a finalidade dela é rural, mas ela está em urbana. Espero que você tente assimilar um pouco essa informação, mas aqui no caso a gente está trabalhando com imóvel rural. Aqui nós iremos colocar o endereço, rua, número, complemento, bairro, CEP, o estado, o município, o e-mail e o telefone. Isso aqui não é obrigatório, mas fica a critério de cada um. Uma vez preenchidos esses dados aqui, nós iremos para o domínio. O domínio aqui pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física nós iremos colocar o CPF do proprietário do imóvel, a data de nascimento, o nome do proprietário e o nome da mãe. Ok? E aqui, quando vocês clicarem em adicionar proprietário possuidor, ele virá para cá, para essa aba embaixo. E uma vez, olha só, o asterisco é sempre campus obrigatório. Uma vez preenchido, nós iremos para a parte de domínio, mas antes voltamos aqui também para a parte de pessoa jurídica. A gente coloca o CNPJ da instituição, nome da empresa e nome fantasia. Isso aqui é o dado do representante legal, ou seja, a pessoa que representa a empresa. Alguém que é a pessoa que é o responsável pela empresa ou pela sociedade em si. Colocamos o CPF, data de nascimento, nome da mãe, o e-mail, o telefone residencial, endereço do representante legal, ou seja, onde ele mora, tudo direitinho. E nós clicamos aqui em adicionar representante legal e adicionar proprietário possuidor. Eles virão aqui para essa aba, aparecerão aqui nessa aba embaixo. A gente vem aqui para posse, ou seja, o documento que comprove a posse do terreno, a posse dessa pessoa, o tipo de documento. Então aqui pode ser propriedade ou posse.
Quando é propriedade, nós temos essas opções aqui: contrato de compra e venda, em regularização, escritura, certidão de registro, emissão de posse. Já a posse, elas terão essas opções. É importante vocês analisar a diferença de propriedade para posse. A propriedade, se essa propriedade ela tem um título definitivo, mas se você analisar esse título, ele não tem um registro em cartório, então seria como se fosse um título caduco. Ele precisa ser validado e precisa ter um registro num cartório. E uma vez esse título definitivo está sendo registrado no cartório, ele seria uma certidão de registro. Eu colocaria aqui certidão de registro. Então colocaríamos o nome da propriedade, o nome fantasia, a área em hectare que deu. Já pegando sempre aqui a parte do GEL, a gente vai verificar que tamanho deu a área conforme a gente fez análise. Eu vou deixar essa parte do GEL para um outro vídeo, porque a parte do GEL é importante ser um vídeo fora parte, porque é onde eu vou aplicar a legislação. Então precisa ser uma coisa bem detalhada para que esta propriedade, conforme a caracterização que ela se encontra, a vegetação existente, a área que foi antropizada, a área que está consolidada, as APPs, as benfeitorias, a gente vai fazer uma análise, uma caracterização de área para que esta área se enquadre e esteja de acordo com o Código Florestal. Então, na parte da documentação aqui, nós iremos colocar o número da matrícula do documento, a data que foi registrada essa matrícula, o livro, a folha, o estado e o município. Essas opções aqui vocês percebem que não tem um asterisco, não é obrigatório, mas se o documento de vocês, o documento do proprietário, informar esse documento, que é o Código do Sistema Nacional de Cadastro Rural, e aqui a gente tem a opção Código Único do Imóvel Rural do Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR. Essas opções são opcionais, você decide se coloca ou não. Possui reserva legal averbada possui reserva legal averbada ou reserva legal aprovada e não averbada. O que é isso? Isso aqui são propriedades que, antes de estabelecerem o novo Código Florestal, os proprietários de propriedades rurais e afins, eles iam num cartório e averbavam aquela reserva, estipulando que aquela ali era a área que seria a reserva. Então, se a pessoa tem esse documento de averbação, ele pode optar em colocar a averbação da reserva legal aqui, que no caso já vai ser caracterizada justamente essa área. Lembrando que o mesmo tamanho da área que está sendo averbada aqui tem que ser o tamanho da área que vai ser declarada no GEL, ou seja, na caracterização. O que diz assim, essa reserva legal está dentro do imóvel? Lógico, sim. A área de reserva legal ou parte dela se destina à compensação de reserva legal, aí você vai assimilar se essa reserva ela foi com a finalidade de compensação ou se não foi com a finalidade somente de fazer o registro mesmo. Uma vez cadastrada, nós estaremos trazendo essas informações aqui para baixo e vai aparecer aqui o CPF, nome do proprietário e a área de hectare que foi estipulado no GEL. E aqui nós chegamos na opção do GEL. Como eu falei para vocês, o intuito desse vídeo aqui primeiramente é dar uma noção de preenchimento do módulo de cadastro, e a gente vai ter um vídeo exclusivo pela parte do GEL, que é a parte onde qualquer pessoa que fosse fazer o cadastro rural, ele acertaria sem nenhum problema, porque só o preenchimento facilitaria algumas coisas, mas quando a pessoa chega na parte do georreferenciamento, é onde as pessoas param e tem dificuldade, porque é onde a gente precisa de outras ferramentas, de outros mecanismos, e também além dos mecanismos disponibilizados para a gente fazer, a gente precisa também saber aplicar a legislação, que é o que acontece com muitas pessoas é que elas somente cadastram, elas somente fazem uma caracterização, mas não se atentam à legislação. Isso é importante porque quando for analisado o CA, essa pessoa vai receber a notificação que ela precisa ajeitar o CA.
Então é importante que ela não seja prejudicada por isso e saiba com o que está lidando. E aqui as informações que a gente vai colocar a partir dessas informações aqui, dessa análise do GEL, a gente vai poder colocar as informações aqui. O que, que diz aqui? Deseja aderir ao programa de regularização ambiental para, caso o imóvel rural possua uma das situações a seguir, ocorrida até 22 de julho de 2008, necessidade de recomposição de áreas de APP e de uso restrito, déficit perante a reserva legal, atuação. Aqui, o que, que diz aqui? Deseja aderir ao programa de regulação ambiental caso o imóvel rural possua algum déficit de vegetação, ou seja, se esse imóvel ele tem algum passivo ambiental, ou seja, ele desmatou além do que era permitido depois de 2008, ou em propriedades entre 4 até 4 módulos ou propriedade acima de 4 módulos. Então essa questão de módulos aqui que eu estou falando, se você não tiver familiarizado com isso, eu vou passar alguns outros vídeos já para a gente trabalhar a questão da legislação, que é importantíssimo a gente saber o que é módulo fiscal, quanto módulo fiscal temos em cada município, o que ele representa, como a gente pode calcular esse imóvel, saber se ele está abaixo ou acima de 4 módulos fiscais, que isso é importante para aplicar algumas leis do Código Florestal. O imóvel rural possui área com déficit de vegetação nativa para fim de cumprimento de reserva legal, ou seja, essa pessoa tem um passivo, como eu falei, até 4 módulos, até acima de 4 módulos, e vai existir uma diferenciação. Eu posso adiantar que propriedades até 4 módulos, se uma pessoa, se nesta área, por exemplo, a pessoa tem 50 hectares de área e ela anterior a 2000 desmatou essa área toda, ficou somente tipo 10 metros, um pouquinho de mata lá anterior a 2008, e essa pessoa não é obrigada a recompor essa reserva. Se tiver consolidada, ela é perdoada, sendo uma propriedade abaixo de 4 módulos. Já uma propriedade acima de 4 módulos, ela tem que recuperar esse déficit de reserva. Então ela precisa clicar na opção sim. Aí tem a alternativa aqui. Qual alternativa você pretende adotar isolado ou conjuntamente para regularizar o déficit? Compensar a reserva legal, permitir a regeneração natural, recompor a reserva legal. Geralmente eu coloco aqui compensar a reserva legal ou recompor a reserva legal, no caso, recompor a reserva legal. Aí, caso realize a compensação, como deseja compensar a reserva ao déficit de vegetação nativa? Vamos colocar se compensar, que ele está mais ligando ao que a gente fala aqui embaixo, porque de todo caso aqui, a gente colocando alguma informação, ele vai se adequar a isso aqui que é o mais importante. O que diz aqui? Aderir à cota de reserva ambiental, arrendar sob regime de servidão administrativa, cadastrar equivalente à mesma titularidade de congelação, doar, não irei realizar compensação. Aí tu coloca que não vai realizar compensação, tu vai recompor a reserva legal. Não, desculpa, aqui a informação. Quando tu declara que não irá realizar a compensação, tu vai permitir a regeneração natural desta área, acompanhando alguns requisitos que estão inseridos dentro desta informação. E os demais aqui, existe termo de ajuste de conduta, TAC aprovado referente à regulação de APP, reserva legal ou uso restrito? Aí se tu colocar assim, aí tu vai ter que dizer qual é o órgão emitente, qual a data de assinatura, qual a data de encerramento. Não, a gente já subentende-se. Existe projeto de recuperação de área degradada, PRAD, ou outro documento aprovado referente à regulação de APP, reserva legal ou área de uso restrito? Se tu colocar assim, aí qual o órgão, qual a data de emissão, qual a data de encerramento, ou seja, se nessa área há um analista ambiental do órgão competente que está licenciando ou que precisa licenciar, ou IBAMA que a sua área foi atuada, ele diz assim, olha, você tem que apresentar o PRAD, tem que recuperar essa área, e se tiver, aí você coloca aqui, se não, coloca não e já subentende-se. Existe infração cometida até 28 de julho de 2008 relativa à supressão irregular de vegetação em APP, reserva legal ou área de uso restrito do imóvel objeto de atuação. Se você cometer alguma infração depois de 2008, um desmatamento ilegal, alguma coisa
que prejudicou a questão da reserva legal ou de APP, você coloca isso aqui. Geralmente vamos colocar aqui não, né? Dependendo do que a gente está analisando. Lembrando que o K ele precisa ser sempre analisado e precisa ser sempre comparado à legislação. Por isso que é importante frisar sempre que você precisa estar por dentro da legislação. O imóvel rural possui área remanescente de vegetação nativa excedente ao mínimo exigido para a reserva legal. Se você colocar assim, ó, o que deseja fazer com a área excedente. O que é uma área excedente? Significa que você tem uma reserva legal acima do limite permitido. Se a reserva legal é 80%, ou seja, você tem 90%, então você está excedendo 10% de reserva. Aí ele vai perguntar aqui, o que você deseja fazer com a área excedente? Constituir servidão ambiental, disponibilizar para compensação de reserva legal mediante arrendamento, emitir cota de reserva ambiental, utilizar em outro imóvel de mesma titularidade que possua déficit de remanescente de vegetação nativa, desde que localizado no mesmo bioma, utilizar para outros fins. Isso aqui que a gente está localizando está especificado no Código Florestal para detalhar tudo isso, para a gente ter um amplo entendimento sobre o que essa informação quer dizer. A gente lê o Código Florestal, que ele vai caracterizar e dizer o que é isso tudo aqui. Ok? A gente vai colocar aqui não. Existe reserva particular do patrimônio natural no interior de imóvel? Se você coloca assim, ele dá assim, qual área em hectare? Qual é a data de publicação do reconhecimento? Qual é o número de decreto portaria de reconhecimento do patrimônio natural? Aí você coloca se tiver, se não, coloca não. Possui cota de reserva ambiental? Se você coloca assim, significa que você tem uma cota de reserva florestal. Se não, não. A reserva legal do imóvel rural está submetida à legislação de que período? A gente vai colocar sempre essa aqui, ó, a partir de 28 de 7 de 2008, a lei 12.651, que é justamente a lei a lei que a gente executa o K. Ocorreu alteração no tamanho da área do imóvel após 22 de 7 de 2008, ou seja, após depois dessa legislação aqui. Se você coloca assim, ele vai dizer assim, qual é a área em hectare do imóvel que foi alterado. Tu vai colocar se tipo, tu tinha uma área de 90 hectares, e aquela área ali estava intacta, e depois de 2008 você desmatou. Vamos entender, a sua área é 50 hectares, você dentro dessa área tem 80% de reserva legal e 20% de uso. Se você desmatou depois de 2008 30% desta área, você ocorreu uma alteração no tamanho da área do imóvel. Desculpa, vamos corrigir. Significa que ocorreu alteração no tamanho da área do imóvel, não é relacionado à reserva nem isso. Desculpa, corrigindo, é relacionado ao imóvel. Ou seja, se era 50 hectares, aumentou a área para 100 hectares, aí você vai colocar aqui se aumentou a área ou sim ou não. Aí se você coloca não. Aí quando a gente finaliza aqui, e aqui a gente vai finalizar. A gente não finaliza porque precisa preencher as informações. Finalizando o K, a gente vai voltar para a página aqui normal. A gente vai ter essa área aqui. Aí se você quiser cadastrar um outro imóvel, a gente vai a opção cadastrar e ele vai voltar de novo para aquela opção. O vídeo aqui é primeiramente para a gente aprender uma noção do preenchimento do K, e depois a gente vai estar entendendo sobre o gravar e enviar, que é onde a gente gera o ponto K, o enviar, o retificar. Esses serão próximos vídeos, para que a gente possa ter uma noção exata e básica do que a gente está lidando. Lembrando que o importante é que a gente saiba lidar com a legislação ambiental para finalidade também. O K ele é muito importante para finalidade de licenciamento. Então muitos empreendimentos, muitas atividades estão sendo licenciadas, sempre vai ser pedido o K, e nesse K ele precisa estar resguardado que o empreendimento, a atividade que vai ser desenvolvida dentro dessa área, o K precisa estar consorciando
para beneficiar o empreendimento, o empreendedor e também para assegurar a questão de regulamentação ambiental. É importante a gente saber lidar com essa situação e o que eu pretendo aqui poder ajudar e contribuir com vocês. É isso aí, pessoal. No momento é esse vídeo aqui. Fica atento que eu vou estar postando outros vídeos, uma sequência de vídeo aí para a gente poder ter um conhecimento mais amplo relacionado ao cadastro ambiental rural para N finalidades, principalmente a questão de licenciamento ambiental.